Bom dia, pessoal. Hoje eu tô dando uma olhada aqui no relatório do LZR que saiu ontem, né? E aí eu resolvi dar uma lida aqui e ir falando junto com vocês para o pessoal que não tem costume de ler os relatórios para tentar ajudar vocês nesse sentido, tá? O relatório, ele começa com o comentário do gestor, o comentário mensal, né? Falando que teve um reajuste no contrato da Balduco, né? E que ainda tem necessidade de reajuste mais 3 contratos de aluguel, tá? Mas que a maior parte já teve reajuste esse ano, né? Então a gente não vai esperar aumento de dividendos por reajuste esse ano. Foi isso que ele quis dizer, assim, em outras palavras, tá? Depois ele fala sobre o dividendo desse mês, né, que é de 0,78 centavos por cota. Aí eu tô aqui, eu tô falando com vocês e tô olhando lá no meu computador o relatório, tá? Então, eu tô indo bem na ordenzinha, que aí depois vocês podem ir olhando o relatório com calma, tá? Depois ele fala que ele tem um bom valor de caixa, que para eles o patamar de caixa deles tá saudável, realmente tá bem saudável, e que no mercado secundário o volume de negociações aumentou e também cresceu o número da base de cotistas, já era esperado, né? Porque com as indicações do professor Mira, desculpa, porque aqui em casa é perto da rua, vai dar barulho toda hora, mas com as indicações do professor, já era esperado que essa base de cotistas aumentasse, né? Porque são muitas pessoas que seguem o Me Poupe, muitas pessoas viram essa indicação. Bom, depois eles comentam aqui do potencial de alienação do imóvel da Clariant, né, da venda do imóvel da Clariant. Não tem nada de muito surpreendente, só falando mesmo do fato relevante que eles lançaram, né, dizendo que o negócio pode ocorrer até o dia 25/8. Em seguida, fala sobre a emissão de cotas, como a gente já tem discutido aqui no fundo, né? Que já teve o Datacom, né? A gente já está na fase de dizer que a gente quer mesmo subscrever as cotas, né? Então, assim, não tem nada de diferente aqui no primeiro parágrafo, mas depois ele fala sobre a questão da venda do imóvel da Clariant em relação às novas cotas. Ele deixa claro assim de que provavelmente essas novas cotas não vão ter direito ao dividendo do imóvel da Clariant. Tá? Ele vai, assim que essa venda for feita, o fundo já vai liberar o dividendo, e isso muito provavelmente vai ser antes da liberação das novas cotas para venda em bolsa de valores. Em seguida, a gente tem a DRE, demonstração de resultados, em linha com os meses anteriores. É sempre bom a gente ver assim 6 meses de DRE para ver se as receitas estão em linha, né? Se elas são mais ou menos o mesmo valor, né? Aqui, por exemplo, a fevereiro, 5.130.000. Em março, 5.232.000. Esse mês, 5.311.000. Então, assim, mais ou menos em linha, provavelmente esse mês um pouquinho maior por conta do aumento do aluguel da Balduco. Tá? Ali no final, ele mostra o resultado distribuído, e aí a gente pode ver que ele tem distribuído mais ou menos o resultado que ele recebe.
tá? Não tem ficado valores sobrando ali, não, tá? Nesses 6 últimos meses, tudo que ele recebeu, ele distribuiu, não tem valor sobrando para ser distribuído em fechamento de semestre, por exemplo, tá? Tirando a questão da venda do imóvel da Clariant, que é mais para frente, né? Que não é agora. Bom, depois ele mostra a distribuição de rendimentos, como tem sido, né? Como tem ocorrido essa distribuição. Já está em 78 centavos há 3 meses. A gente deve prestar atenção aqui em relação às novas cotas, porque quando novas cotas entram, né? Quando entra dinheiro novo para o fundo, pode ocorrer do dividendo abaixar um pouco. Talvez não agora, porque tá fácil manter em caixa, né? Por que esse dividendo diminui? Porque esse dinheiro novo, ele fica aguardando ser alocado, comprar um novo imóvel, né? Alguma coisa assim. Então, enquanto esse dinheiro não é alocado, ele fica em caixa e pode ocorrer dele não render tão bem quanto os aluguéis estão rendendo. Aí, no final das contas, a gente vai dividir por mais cotas, né? O valor total que o fundo está recebendo, e pode acontecer de diminuir o dividendo, tá bem? Eu não acredito nisso agora, porque tá um período bom de manter o dinheiro em caixa, porque a Selic tá alta, tá? Mas é algo que a gente deve sempre ficar atento. Em seguida, ele fala das obrigações futuras. Ele tem uma parcela ainda, algumas parcelas para pagar da compra do imóvel da Decathlon. E ele tem uma alavancagenzinha relacionada aos imóveis da DASA, Clariant, Coca-Cola e Fenza. Desses 3 imóveis, ele tem uma alavancagenzinha, tá? Mas, olhando aqui, é pequena, ele teria, até com o dinheiro em caixa que ele tem hoje, ele conseguiria pagar, tá? Então, não é algo que a gente precisa se preocupar. E aí, depois ele começa a dar os valores que a gente já usa mesmo para estudar no início, né? O fundo, saber se o fundo é legal, se não é, qual é a porcentagem de aluguéis por empreendimento. E aí, se a gente olhar aqui, né, ele falou que teria a correção do aluguel da Coca-Cola, da BRF, da IPG. Esses 3 inquilinos são responsáveis pelo aluguel de 13% dos imóveis, tá? Então, assim, o que vai ter de aumento agora no próximo semestre é pouco, é 13% só dos imóveis vão ter aumento, né? Ocupação do fundo 100% atípico, como ele traz no regimento dele, né? Isso não é para mudar, porque está no regimento do fundo. Aluguéis por localização, os 3 lugares que ele tem, os 3 estados, né? 2 estados, né? Que ele tem aluguéis, na verdade. Ele mostra aqui separado São Paulo, capital, e outras cidades de São Paulo, mas São Paulo e Rio de Janeiro. As classes dos imóveis, os tipos de imóveis por ele ser um fundo híbrido, o aluguel por setores de atuação dos locatários, que é legal para a gente ver como é a diversificação do fundo. Anos até vencimento das locações, são todos atípicos, então sempre locações de longo prazo, que vão vencer bem para frente. Faturamento anual dos locatários, que também é algo que ele tem em regime, tá? O ALZR, ele não aluga para gente com pouco dinheiro, só para locatário com grana. E os meses dos reajustes, né? Para gente saber quanto tá faltando aí para reajustar dos aluguéis, que é bem pouquinho.
Aí a parte da liquidez, mercado secundário, mostrando como todos os dias tem várias operações com a LZR na Bolsa de Valores, né? Média diária de negociação, a evolução do número de cotistas que a gente já falou lá no começo, que aumentou. E em seguida termina mostrando cada um dos imóveis, que é uma coisa legal também para vocês darem uma olhada, conhecerem cada imóvel, saber se a localização é boa, tá? Eu recomendo que cada um de vocês deem uma olhada, mesmo aqueles que não têm pretensão de comprar o LZR, para que vocês passem a ter essa facilidade na leitura dos relatórios, tá bem? Eu espero ter ajudado. Bom dia para todos!